Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a solenidade de Todos os Santos. E essa solenidade nos mostra alguns aspectos importantes da vivência cristã. É evidente que quando falamos de Todos os Santos, lembramos-nos de todos aqueles que depois de uma vida vivida, muitas vezes de uma conversão profunda, de uma dedicação muito grande ao Evangelho, por seu exemplo, se tornaram aptos ao altar. Aqui mesmo nós vemos algumas imagens. Claro que esses dois aqui são santos de uma categoria, digamos assim, diferente dos demais. Mais ainda pela imagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora é santa, mas dentro de uma categoria diferente dos demais santos, porque ela foi constituída sem pecado, foi trazida para ser a mãe do Salvador. E dentre tantos e tantas outras características que são somente dela. Mas aqui nós temos, por exemplo, Santa Teresinha, São Vicente, temos outras imagens que são como que exemplo de pessoas que viveram sua experiência de fé e que tiveram a coragem de assumir a postura do Evangelho em sua vida, fazendo o bem, mudando de vida, cuidando das pessoas, transmitindo Deus pelas palavras e exemplo, fazendo com que aquele que foi o sentido da vida também fosse para a vida das pessoas. Então, ser santo não é uma categoria para exclusivos. Santo é um esforço mútuo de nossa parte, santidade é um esforço mútuo de nossa parte para de alguma forma reverter aquilo que Deus nos dá em uma atitude coerente, fiel e decisiva do Evangelho. Todos os santos, todos, tiveram essa condição de traduzir em gestos, em mais do que palavras, aquilo em que acreditava em Deus. Então, neste sentido, todos nós podemos buscar este caminho e devemos buscar a partir do nosso batismo. A partir do batismo, todos nós somos enviados em missão para sermos bons cristãos. Ser bom cristão, evidentemente, nos leva a viver a experiência da santidade. Claro que nenhum destes santos que nós conhecemos de devoção fizeram o que fizeram para dizer, não, depois que morrer eu vou ser santo e quero ser colocado no altar. Isso não é santidade, nenhum deles pensou assim.
Certamente eles viveram a experiência por uma atitude de gratidão, por acreditar no Deus da vida e por saber que Ele é o centro da história. Isto revela-nos a experiência da santidade daqueles que já passaram e daqueles que são dignos dos altares. Mas hoje poderíamos nos perguntar: será que nós não temos santos hoje? Será que nós ainda não temos experiências de pessoas que também doam a sua vida, experimentam o sentido do Evangelho, levam a palavra de Deus, fazem o bem ao próximo, cuidam das pessoas? Claro que temos. E como temos? Temos muitos santos que ajudam as pessoas a terem uma vida digna na saúde. Quantos profissionais, médicos, enfermeiros, auxiliares de tantas e tantas características e classes na prática da saúde salvaram tantas vidas nesta pandemia e tantos morreram por isso. Quantas pessoas que através do seu dom oferecem uma forma de ajuda para a sociedade. Um professor, por exemplo, que se dedica, que vai além do que se pede na grade curricular, que cuida, por exemplo, dos seus alunos como se fossem seus filhos. Isso também é atitude de santidade, porque ajuda a alguém a ser melhor. Será que um pai de família ou mãe de família que se dedica a cuidar de seus filhos, a ter a atenção, o zelo, a buscar orientar pelo caminho do bem, será que não é aspecto de santidade? Claro que é, porque isso também é característica de ser santo. São tantas e tantas características que nós temos de santidade, porque às vezes o nosso pensamento em santidade é ver aquela que a gente acha que é a mais perfeita, de alguém que já fez, mas nós podemos fazer, e de alguma forma, em algum momento da nossa existência, nós usamos destas características. Por outro lado, há um esforço para que a gente, pelo menos, se defenda das atitudes do mal com os aspectos do bem. O próprio Evangelho de hoje vai dizer: são felizes os que são perseguidos, são felizes os que passam fome, são felizes os que têm fome e sede de justiça, são felizes aqueles que são perseguidos, são felizes aqueles que são misericordiosos e puros de coração. São felizes aqueles que, mesmo na adversidade, na dificuldade, na limitação, conseguem compreender que ali tem uma oportunidade de viver a sua experiência de santidade. São felizes aqueles que, por exemplo, vivendo a experiência do matrimônio ou da família, passam por dificuldades de relacionamento, de respeito, de entendimento, de diálogo. Por que, padres, são felizes? Porque quando vivemos os aspectos da santidade, aquilo que parece ser ruim pode ser positividade para o nosso crescimento. É só a gente colocar Deus na história. É só a gente olhar para os que já fizeram e dizer: eu também posso fazer. Eu também posso buscar em minha vida ser mais santo, buscando condições de construção de uma vida digna, de respeito. Um caminho primeiro que poderíamos iniciar para a santidade: frear mais a língua que fala tanto dos outros. A gente às vezes é experiência do mal por aquilo que a gente diz e por aquilo que a gente faz. Senhor, dá-me a condição de falar só coisas boas, de frear aquilo que por vezes denigre a imagem do outro, de falar do outro, porque isso parece ser brincadeira, mas não é. Estamos aí diante de realidades tão sensíveis em que a gente solta ao vento coisas de pessoas sem ter certeza, mentiras que se tornam verdades e verdades que parecem ser mentirosas. Buscar a santidade num tempo em que precisamos ser realmente verdadeiros e não dar vazão a qualquer tipo de coisa que possa denegrir a situação, a pessoa, a instituição, a vida. Infelizmente, no meio em que a comunicação é tão fácil de forma técnica, infelizmente a forma humana de se comunicar está cada vez mais terrivelmente abalada. Nos comunicamos muito ruins, de forma muito prejudicial, principalmente na comunicação daquilo que não é verdadeiro, daquilo que é bom. Aquilo que não presta, aquilo que é mentira, a gente divulga com uma facilidade enorme.
mas aquilo que é bom, aquilo que edifica, a gente tem dificuldade de fazê-lo. Vejo diante de tantas as opiniões e opções, vocês, os grupos, as ações, quando a gente coloca alguma coisa positiva do Evangelho, parece que entra aqui e sai aqui, mas coloque alguma desgraça, coloque alguma palavra ruim, coloque uma situação de denegrir a imagem do outro, que tudo se massifica, porque hoje precisamos ser santos, numa sociedade que vive, inclusive cristãos como nós, que vivemos disseminando aquilo que não é do caminho da santidade de Deus. É preciso fazer com certeza essa reflexão pessoal, para a gente perceber que nós hoje vamos ser mais e mais cobrados por Deus por aquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Então, meus caros irmãos, esta oportunidade de celebrar todos os santos é uma oportunidade da gente também fazer uma reflexão pessoal de como estou buscando os caminhos de santidade da minha vida. Alguém vai dizer: padre, eu não quero ser santo. Então, quem não quer ser santo vai ser do lado do outro, porque o caminho do cristão é de santidade. Eu não nasci para ser santo não, padre. Ninguém quer ser santo de altar, mas santidade que nós falamos é santidade de vida cristã, é santidade de experiência de Deus, é santidade de também abrir o coração para a vontade do Senhor e vencer os nossos males que cotidianamente nos atingem e os dragões, os leões que querem dentro de nós nos devorar. Então, vamos buscar a santidade, não para ser taxado como melhores, mas como mais atentos e convictos ao Senhor, ao seu amor e à sua misericórdia.